seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação, o programa que chega até você toda segunda-feira, às 8h30 da noite. E olha a nossa Rosane Ribeiro já enviando aí também o seu abraço para o primo Ronaldo, não, aqui, ó, primo Ronaldo. Um abraço a você, Rosane, que está sempre aí nos acompanhando. E, aliás, você pode fazer como a Rosane, basta enviar sua mensagem aí pelo YouTube ou pelo Facebook. Nós teremos um prazer em recepcioná-la. Bom, como ele já recebeu um abraço, agora vai fazer a sua saudação. Nosso Ronaldo Gomes, seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, Rosane, que Jesus também te proteja, a todos que estão aí. Mais uma vez, hoje promete que Jesus nos inspire mais uma vez neste dia. Muita paz. É isso aí. Hoje nós vamos fazer a quarta e última parte do tema Criança e Família. Que nós estamos aqui desdobrando comentários, tendo por base o texto do espírito Benedita Fernandes, texto que foi psicografado pelo Divaldo Franco e está publicado no livro Terapêutica de Emergência. E é o texto que leva aqui o tema do programa, Criança e Família. Então, na verdade, já há praticamente 4 programas, né, mas 3 bem completos, em que nós viemos conversando sobre o conteúdo do texto da Benedita Fernandes, e hoje nós vamos ver toda a parte final do texto, e uma parte final muito importante, com a abordagem bastante lúcida e profunda que ela nos traz à luz da doutrina espírita, da nossa realidade espiritual. Então, Ronaldo, vamos então dar início, vou passar para você puxar então o texto da nossa Benedita. Perfeito, Marcos. E realmente, essa última parte aqui do texto, ela faz um excelente resumo e pela qual corrobora muito com a doutrina espírita. O que ela diz assim, ó, os adultos caprichosos e desajustados projetarão suas emoções nos filhos, em formação de estruturas psicológicas que lhes assimilarão as agressões e os conflitos, originando-se uma reação em cadeia que explodirá volumosa mais tarde no organismo social. Marcos, e isso nós vemos. Precisa ter uma bola de cristal para que possamos ver. Aliás, tem muitos vídeos dando exemplos, né? Do pai brigando na rua com a mãe, e a criança depois fica brigando também com a mãe ou com o pai. Tem vários filmes aí, e séries também, enfim, mostrando esse contexto. E, realmente, esses exemplos em que a criança vai levando, seja bom ou seja ruim, lá na frente será as consequências do que nós estamos vendo numa sociedade desajustada. E ela é feliz aqui, que ela deixa claro, originando-se uma reação em cadeia, porque nós estamos falando de família. E família como núcleo de sociedade são todas as famílias gerando todos esses aspectos desajustados ou ajustados. Ah, Ronaldo, mas aí não é bem assim. Tem aspectos culturais, tem aspectos... Bom, e daí? É a família. A cultura em si não tem nada a ver muito com isso, não. Vamos confundir um pouco a educação com a cultura. Não há que separar, mas é que precisamos entender quando uma família ela tem o seu equilíbrio, que independe da cultura, ela é equilibrada, ela vai seguir o curso que tem que seguir, do caráter, da sua formação, o aspecto do amor, uma criança que está sendo bem educada. Problemas vão existir, só mudam de endereços. Mas estamos tratando aqui de uma formação de caráter. E esse aspecto é o que ela nos coloca. Esse organismo social que nós estamos vivenciando aqui, justamente, principalmente na humanidade, ela conta com isso. Quando a educação ela é preconizada
para o bem nessa formação do caráter, onde a criança vai se desenvolvendo em todos os seus aspectos da empatia, do meio, da convivência onde ela vive, ela vai, com certeza, seguindo, dentro da sua personalidade, a sua infância, pré-adolescência e adolescência, ela vai, na maturidade, ser uma excelente pessoa. Haja visto também que nós podemos ver, Marcos, crianças que nascem, às vezes, em berços de uma família totalmente desestruturada, mas que segue o seu caminho também, salutarmente falando. Então, Marcos, são quebras de paradigmas e de utopias que nós precisamos entender que a educação, na sua base, no seu alicerce, como formadora de caráter, ela é única, que é através do amor, do diálogo, dos limites, enfim, uma educação afetiva, cognitiva sim, mas uma educação afetiva do que nós estamos sofrendo com uma educação falseadas no toma lá da cá, falseadas num egoísmo simplista, pura e simplesmente, de levar vantagem em tudo. Marcos, e por aí vai. Sem dúvida, Ronaldo. Nós espíritas reconhecemos a realidade do espírito imortal e da reencarnação. Então, nós sabemos que determinados espíritos, ao reencarnarem, eles trazem consigo alguns transtornos, já oriundos do que fizeram em encarnações passadas. Mas também compreendemos que grande maioria sofre transtornos por causa da família, por causa dos pais desequilibrados, desajustados, como a nossa Benedita Fernandes está lembrando aqui no texto. E, na verdade, os pedagogos, os psicólogos, os terapeutas, de uma forma geral, sabem muito bem disso, isso é muito bem estudado. Quantas e quantas vezes nós vemos crianças e adolescentes carregando problemas, mas esses problemas não têm nada a ver com existências passadas, mas tem tudo a ver com o que está acontecendo no lar, hoje, que os desestruturam, os desequilibram. Então, a educação tem um peso muito grande. Mas você lembrou que existem as influências culturais, existem as influências da mídia, a influência dos grupos sociais. Claro, nada disso é descartado, tanto no campo da educação quanto à luz do espiritismo, tudo isso nós levamos em consideração. Mas você fez uma abordagem muito importante, porque no lar mais equilibrado, com pais mais equilibrados, harmonizados, essas influências externas não conseguirão fazer tanta influência. E mesmo que faça, o que é que o pai e a mãe, então, vão fazer? Vão sentar com o filho, com a filha, vão conversar, vão mostrar, vão orientar, porque são pais preocupados com a formação do caráter, pais preocupados em fazer com que seus filhos aprendam a pensar e saibam, progressivamente, escolher entre o bem e o mal, o que é bom e o que não é bom, tanto para eles quanto para os outros. Então, as influências externas, elas existem, sejam trazidas em vidas passadas ou ainda dentro desta existência. Mas a educação no lar, a educação na família é a grande força para equilibrar isso. E essa educação que vai procurar fazer homens e mulheres de bem, que vai levá-los a uma visão mais espiritualista da vida, é essa educação, como você colocou, que vai fazer depois adultos mais felizes, porque serão adultos honestos, adultos voltados para o bem, onde o amor exerceu uma grande influência. Obviamente que nós não estamos aqui querendo dizer que a educação é o remédio milagroso que vai dar jeito em todo mundo. Não, claro que não. Cada espírito
que é uma individualidade, tem a sua personalidade, tem a sua história e assim por diante. E nós sabemos muito bem, não é, Ronaldo? Que aqui na Terra nós temos os que são rebeldes, os que são egoístas, orgulhosos. Então, a educação não é aquele medicamento, aplica a educação moral que resolve tudo. Calma, não é assim. Vai resolver com o tempo. E lembrando que esse tempo é bem elástico, porque depende do espírito, ele querer absorver ou não essa educação. Mas nós já vimos, com muitas experiências ao longo da história humana, que a educação moral, com a preocupação da formação do caráter, essa educação moral feita com o amor, ela realmente tem uma influência muito grande. Consegue, sim, frear esse espírito, consegue fazer com que ele tome novas e boas resoluções, mesmo que ele leve tempo para isso. Então, a Benedita Fernandes tem razão. O grande problema dos transtornos, das síndromes que estão levando a criançada aí a lotar os consultórios pediátricos de fonoaudiologia, os terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, os neurologistas, uma boa parte, não tem problema, na verdade. O problema está com os pais, o problema está com a família, e que as crianças apenas estão absorvendo o desequilíbrio e acabam também se desequilibrando. Então, aqui a educação, sem nenhuma dúvida, é da máxima importância, porque ela tem um peso enorme nesse contexto. E aí ela continua aqui, ó, o Espiritismo, com a sua visão cristã e estruturada, filosoficamente falando, superior, cabe a tarefa imediata de voltar os seus valiosos recursos para a família, trabalhando o homem e conscientizando-o das suas responsabilidades inalienáveis perante a vida, quando informando sobre a finalidade superior da sua existência corporal. E aí, Marcos, eu vou lá na 869 do Livro dos Espíritos. É uma questão que parece que não tem nada a ver. Wilson, muita paz, Wilson. E ele diz assim, Kardec pergunta, na 869, olha só que interessante, com que fim o futuro é oculto ao homem? Você lendo assim, aparentemente, parece que não tem nada a ver com o que nós estamos conversando, mas tem tudo a ver. Olha só, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas às que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre prepara os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Olha que interessante, Marcos. Tudo a ver com o que nós estamos conversando. Nós somos os construtores e reconstrutores de todo o processo da humanidade pela lei da reencarnação. Então, olha só, se a educação não é o milagre, mas ela é o caminho que nós precisamos seguir desde cedo na família para que possamos ter uma sociedade definitivamente civilizada. Vamos colocar assim. Porque Kardec aqui, e os espíritos colocam aqui, tu mesmo, sem o saber, acaba colaborando, ou não, de uma certa forma, com o progresso, com as situações que tem que seguir. Então, Marcos, nós não precisamos de uma bola de cristal para observarmos ou divisar o futuro de que a coisa não anda muito bem. Que a nossa sociedade humana está precisando de um choque de realidade
e que tem que partir da educação em todas as suas instâncias. Eu estou falando aqui da educação do ensino básico, do ensino superior, da educação na família, principalmente, da educação na evangelização, em qualquer fase religiosa, base que ela esteja licenciada. Aí nós estamos tocando em todo um processo de educação. E quando nós falamos da cultura, nós temos aí os muçulmanos, temos aqui no Brasil, onde a cultura em si, ela até ajuda, ela não atrapalha. A cultura em si, ela não é ruim. O problema da cultura é o que certos homens inteligentes fazem até da religião, deturpando todos os ensinamentos. Uma coisa são os exageros e os radicalismos que são exacerbados no momento de qualquer sociedade, como nós vimos. Martin Luther King lutou lá nos Estados Unidos, Irmã Dulce aqui lutou também, Chico Xavier, o Papa João Paulo II lutou muito para transformar o concílio, mostrar que a igreja pecou em alguns, a igreja não, os que estiveram à frente da igreja pecou. Tivemos Sai Baba na Índia, com o aspecto cultural, mas entrou no aspecto da educação, na escola que ele tem lá, formadora de caráter. Então, se nós formos indo... Mahatma Gandhi também, com a sua libertação de todo o seu povo. Então, Marcos, e respeitou a cultura, mas dentro de um processo de educação, mostrando a base de uma formação do caráter, civilizada, em prol da paz, e o que os espíritos colocam. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre prepara os acontecimentos que sobreviverão no curso da tua vida. Então, ter bola de cristal para sabermos que a educação, do que estamos fazendo dela, tem alguma coisa que precisa ser modificada, transformada na sua base para todos nós, em todos os aspectos da sociedade. E vou repetir, Marco, seja no ensino básico, seja no ensino superior, seja nas instituições religiosas de qualquer feita que nós temos, enfim, para que possamos, na família principalmente, é claro, para que possamos formar homens de bem, como diz no Evangelho, essa formação de homem de bem. Então, a educação é uma base da sociedade, sim. Ela não é a tábua de salvação, mas ela é o caminho que nós precisamos trilhar para que siga esse processo de uma humanidade mais civilizada. Hoje, Ronaldo, eu estava assistindo uma reportagem que estava falando de um escândalo de corrupção. E eu estava aqui comentando, em família, que essa história é velha, ela é antiga. Mas por que nós não conseguimos corrigir isso? Porque não estamos aplicando a educação moral que forma o caráter. Então, as gerações estão se sucedendo e estão se deixando corromper, estão se deixando levar pelo materialismo, pela desonestidade e assim por diante. E é por isso, então, que nós não conseguimos estancar isso, apesar de criarmos novas leis, apesar da repressão da segurança pública, apesar da ação do judiciário, e a situação parece que não muda. Mas não muda porque nós não estamos indo na raiz do problema e não estamos atacando o problema, que é o egoísmo e o orgulho, através da educação. E como Kardec bem nos lembra em O Livro dos Espíritos, educação moral, a que forma o caráter. E aí, então, você leu aqui o trecho da Benedita Fernandes, e ela fala diretamente para nós espíritas, porque ela fala que ao espiritismo, com a sua visão cristã e estrutura filosófica superior, cabe a tarefa imediata de voltar os seus valiosos recursos para a família. Pois é, eu fico vendo muitas instituições espíritas, conheço muitas, e que funcionam esporadicamente durante a semana. Vou explicar isso.
Então, você imagine que você tem um centro espírita ali na rua. E você vai ver, então, as atividades do centro espírita. Quando que ele está aberto? E aí você descobre, então, que ele está aberto na quarta-feira, à noite, que tem reunião pública de palestra, tem atendimento fraterno. Ele está aberto também na quinta-feira, à tarde, porque tem estudo da doutrina espírita. E está aberto no sábado, de manhã, que tem evangelização, e à tarde tem outra reunião pública. Nesse meio tempo aí, tem aí uma reunião mediúnica, mas essa não aparece, né, nos letreiros, nas placas, nada disso, porque é uma reunião privativa. Muito bem. Então, você pega de segunda a domingo. Quando é que o centro espírita está aberto? Quarta-feira à noite, quinta-feira à tarde e sábado, manhã e tarde. Gente, isso quer dizer que domingo, nada. Segunda-feira, fechado. Terça-feira, fechado. Na quarta-feira, fechado durante o dia inteiro, porque só abre à noite. Na quinta-feira, abre à tarde. Então, amanhã e noite, fechado. E sexta-feira, está fechado também. Ora, nós precisamos reavaliar isso. Como que o Espiritismo vai fazer a sua parte na renovação do ser humano e da humanidade se os próprios espíritas não estão trabalhando? Porque é inconcebível que o centro espírita fique fechado a maior parte do tempo durante a semana. E nós estamos agora indo para o final do ano. Então, vem as festas de Natal, fim de ano, Ano Novo. Tem centro espírita que entra de férias. É isso mesmo, ele fecha. Tem centro espírita que, neste exato momento, nós estamos na metade do mês de dezembro, já encerrou as atividades. Ah, mas vai reabrir em janeiro. Quem disse? Vai abrir só em fevereiro. Vai abrir em fevereiro porque o carnaval este ano, ano que vem, é só no início de março. Então, vai abrir em fevereiro. Porque tem centro espírita que só reabre depois do carnaval, quando o carnaval é em fevereiro. Gente, isso é um absurdo. É um verdadeiro absurdo. Porque o centro espírita é o local onde as pessoas vão se esclarecer, onde vão receber a consolação, onde vão se alicerçar para melhor enfrentar a vida, onde vão poder estudar o espiritismo. É lá onde eles vão poder se renovar. Ah, mas o espírita não tem direito a tirar férias? Claro que tem. Nós somos seres humanos, estamos aqui reencarnados, precisamos nos reenergizar, não há problema nenhum. Mas podemos fazer uma escala, não podemos? Alguns tiram férias agora, em dezembro, outros saem de férias em janeiro e outros em fevereiro, enfim. É uma questão apenas fazer uma escala para que as atividades do centro espírita não percam a sua continuidade. Porque a dor, o sofrimento, a dúvida não tem hora marcada. Não vão ficar esperando o centro espírita abrir. Então, nós temos que pensar nisso, porque a Benedita Fernandes é muito clara aqui. Compete ao espiritismo voltar os seus recursos para a família, para trabalhar o homem, conscientizando-o das suas responsabilidades inalienáveis perante a vida, informando-o sobre a finalidade superior da sua existência corporal. E é por isso que nós temos insistido muito da necessidade que a nossa evangelização não seja mais evangelização da infância e da juventude, mas seja evangelização da família, onde nós vamos promover a educação espírita do ser imortal e reencarnado que todos nós somos. Então, se não trabalharmos isso no centro espírita, se não alicerçarmos as famílias dentro dessa visão tão profunda que o espiritismo nos dá, nós estaremos aqui atrasando
o processo evolutivo da própria humanidade. Isso vai chegar na escola? Um dia vai chegar também. Mas primeiro tem que ser na família. Então, é importantíssimo que trabalhemos com os pais, com os avós, com os tios, com os adultos, a nível de família, de educação dos filhos, de formação do caráter. E o Espiritismo tem todas as ferramentas para que possamos realizar com qualidade e profundidade. Não nos queixemos dos espíritos, nada disso. É o que você trouxe na questão do Livro dos Espíritos. Nós somos os construtores de nós mesmos, da vida humana e do futuro. Está nas nossas mãos. Então, nós espíritas precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, fazendo muito mais do que, na verdade, temos feito, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos, é isso mesmo. E assim, quando ela continua no texto, olha, é formidável. Isso aqui dá para um estudo durante um ano, para muita coisa. Porque são vários pontos importantes. E esse ponto aqui, então, que ela toca agora, que você acabou de falar aí, que nós, os adultos, eu creio, para mim, que é o maior escolho. Porque a criança ela não é difícil de você dar a ela a educação, levar a ela o conhecimento, a afetividade. Mas nós, os adultos, posso estar errado, mas pelos anos de experiência aí nesse processo educacional, como já foi dito aqui, eu já sou um burro velho, ainda tenho que estar ouvindo essas coisas. Eu sou um burro velho, isso é para vocês que estão começando a vida agora. Eu sou um burro velho, você ainda quer me ensinar o quê? E a gente escuta isso, Marcos. Então, nós, os adultos, é um dos maiores escolhos que nós enfrentamos, somos nós mesmos. Vou repetir. A criança, o adolescente, pré-adolescente, todas as fases aí, não é difícil. Por isso que a importância da evangelização, principalmente, e na educação como um todo, não importa seja na escola, mas na evangelização, a presença da família é primordial. Enquanto a criança está ali no seu processo de evangelização, a presença dos pais, responsáveis pelos mesmos, precisam estar também neste processo de evangelização. Não é pressa, é emergência. A semente precisa ser recuperada. A semente já foi lançada por Jesus há muito tempo. O que está precisando agora é adubar essa terra, a semente está ali lançada. Precisamos resgatar isso dos espíritos, que somos todos nós, imortais, que trazemos a lei em nossas consciências. Está lá os espíritos respondendo. Quando Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? Em vossas consciências. E está em nossas consciências, está no espírito. Então, a semente ela está lançada. Com a evangelização e com a educação, que é o processo do desenvolvimento em todas as suas etapas, é que nós vamos extirpar aos poucos o egoísmo, através de uma educação moral, da sua reforma íntima, da sua toda estruturada educação dos valores que nós precisamos resgatar. Aliás, Jesus, já falamos aqui, deu o maior exemplo dessa educação. O exemplo, ele vivenciou toda a vida dele preconizada nesse aspecto de uma educação humanizada. Quando se fala em humanizada, é espiritualizada, não tem para onde nós fugirmos. E ela aqui, nesse contexto agora, desse parágrafo, ela frisa isso, me chamando a atenção. Com um homem renovado e responsável, surge o lar equilibrado e sadio. Isso não é uma utopia. Isso é uma realidade.
onde se formará a criança enobrecida, rumando para uma sociedade melhor. Esses longos anos que nós estamos aqui em nossas transmissões, aqui com todos, nossas lives, a gente está sempre falando, uma sociedade melhor, a família ela precisa estar estruturada. Não há como nós fugirmos disso. Pensando-se, portanto, em termos de futuro, a criança deverá ser sempre a preocupação primeira. E a família, a modeladora inevitável que a trabalha. Olha como é que ela joga. A criança, nessa preparação do futuro. Agora, a família, que são os responsáveis por essa criança, precisa estar cônscio de suas responsabilidades perante essa formação e na sua transformação também. Nesse processo de conscientização, desse despertar. Porque, como eu disse antes, se eu sou um burro velho e não quero ouvir mais, aí eu digo que essa geração está perdida. Mas quem está formando essa geração perdida? Quem está formando essa geração perdida? Quem está colocando essa geração perdida? É o vizinho do lado? É a outra família? Porque a gente escuta isso, essa geração está perdida. Não tem mais jeito. Só o mundo acabando e voltando tudo de novo. E ela continua aqui, ó, a modeladora inevitável que a trabalha, é a família. Preparando-a para o amanhã, o que constitui o grande desafio que nos cumpre atender com elevação e dignidade. Marcos, ela aqui é feliz, é muito assunto aqui, eu estou tentando sintetizar o máximo. Mas o caminho é a educação da criança, como ela coloca, mas a família tem que estar sendo coadjuvante ali todo o tempo. É o que ela coloca aqui, quando você leu, né? Com o homem renovado e responsável, surge o lar equilibrado e sadio. Quem vai renovar o ser humano? O Espiritismo. Por isso que Allan Kardec frisa na codificação que estamos aqui fazendo entendimento sobre a educação moral, porque é o que está faltando, né? A educação moral. Então, a educação moral, humanizada, espiritualizada, tal qual o Espiritismo apresenta, é que vai renovar o ser humano, que então se tornará mais responsável. Responsável do quê? Da sua missão de educar os filhos, as novas gerações. E você colocou bem. Quando nós nos queixamos da nova geração e falamos que essa geração está perdida, que não tem mais jeito e assim por diante, nós estamos, na verdade, assinando um atestado da nossa falência educacional junto a essa nova geração. Na questão 582, também do Livro dos Espíritos, é muito claro. A paternidade e a maternidade são uma missão dos pais. Se os filhos se perdem aqui na existência humana, a culpa é dos pais, que terão que responder por isso perante a lei divina. E você fez uma colocação muito boa, né? Mas de quem é a culpa por essa geração perdida? É dos vizinhos. Dos vizinhos? É da TV, é dessa internet, é dos professores. Mas tudo isso é transferência de responsabilidade. Quem é que recebeu esses espíritos? Os pais. Quem é, então, que tem a missão de educar primeiro? Os pais. Por isso o Emmanuel afirma, né? O lar é a primeira escola. Se falhar, o que vem depois vai ser tudo complicado. E aí entra o Espiritismo. Porque o Espiritismo tem essa visão. Olha,
você é um ser imortal, hein? A vida não acaba com a morte. Mas existe uma lei, que é a lei divina, que diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Presta atenção no que você está fazendo, porque os seus filhos, na verdade, antes de serem seus filhos, são filhos de Deus. Espíritos vinculados a você, por este ou por aquele motivo, mas que estão sob a sua confiança. Né? Deus entregou, ó, você vai ser o tutor deles nesta encarnação, hein? Mas são meus filhos, olha lá o que você vai fazer com eles. Porque você vai ter que responder por isso. Então, nós temos que entender que, em termos de educação, nós temos que acabar com essas transferências de responsabilidade. Claro, nós não estamos dizendo aqui que os avós, que os tios, que os vizinhos, né, que as mídias, que os professores não exerçam influência, e muitas vezes uma influência negativa, perniciosa. Sim, exercem. Também não estamos aqui deixando de levar em consideração que muitos espíritos, durante a infância e adolescência, se deixam levar por essas influências, apesar das advertências que os pais fazem. Não estamos descartando nada disso, porque tudo isso pertence à realidade da vida humana. Mas é fato, voltando aqui ao texto da Benedita Fernandes, que a falta da renovação moral, da renovação das ideias, dos valores por parte dos pais, vai prejudicar imensamente esses espíritos nessa sua nova encarnação. E aí você lembrou, Ronaldo, né? Mas eu já estou com a idade mais avançada, eu já me aposentei, já fiz os estudos, não sei o quê. Mas quem foi que disse que a educação tem um prazo, né, que parou ali? Não, educar-se é para todo o sempre. Hoje mesmo, eu estava aqui fazendo uma pesquisa, porque eu queria saber se existia um determinado aplicativo e tal, que controlasse isso ou aquilo, e eu fui para o YouTube e comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar e descobri que existe. Olha só, tem um programa tal que ele controla isso, faz aquilo, não sei o quê. E eu comecei a assistir uns vídeos aqui para aprender e ver se seria possível praticar e, de repente, até utilizar. Ou seja, nós não podemos ficar parados no tempo e dizer, não, mas isso já não é mais comigo, né? Já estou velho, meu negócio agora é só curtir a aposentadoria, eu só vou ficar passeando, vou ficar em casa. Não, minha gente. Nós somos espíritos imortais. E a morte pode chegar a qualquer momento. E a danada da morte nunca erra. Não é, Ronaldo? A morte, ó, meu filho, quando está marcada, ela chega, pronto, e acabou. E se pegar você aí parado no tempo, olha que situação. Nós não podemos parar no tempo. Então, precisamos estar sempre estudando, aprendendo, porque essa é a dinâmica da vida. E não ficar transferindo, né, para os outros. Eu sou avô, mas o fato de ser avô não quer dizer que não. Educação dos meus netos é problema dos meus filhos. Não, eu só quero é passear com eles e comprar sorvete para eles. Não, não é assim. Porque você continua sendo um educador quando está com eles. Tá? Então, tomemos cuidado com isso. O espírita não pode ficar parado e ficar assistindo o tempo passar e as coisas acontecerem. Então, a Benedita Fernandes é muito clara aqui, e que nós precisamos pensar em termos de futuro. E aí, Ronaldo, aí é que pega, né? Futuro. Não é o futuro só desta encarnação, não. Porque a morte não existe. Nós vamos retornar ao mundo espiritual e depois vai tocar o sininho. Aí, epa, que sininho é esse? Vai iniciar a preparação para a próxima encarnação. O quê? Porque você ainda tem necessidade de reencarnar, voltar à humanidade terrena, você ainda tem muitas coisas para aprender, para fazer. E esse é o nosso quadro. Esse é o futuro. Ou seja, eu, Marcos,
daqui a um tempo, eu serei de novo a nova geração. Você também, Ronaldo. Aí, a nossa Rosane, o Wilson, todo mundo aí que está conosco. Todos nós, no futuro, vamos formar de novo a nova geração, porque nós já fomos a nova geração nesta encarnação. Seremos também na próxima. E aí é que a coisa pega, né, Ronaldo? Porque se nós não estamos trabalhando a educação moral, se não estamos preocupados com a formação do caráter, se não estamos nem aí com a humanização e a espiritualização através da educação. Ronaldo, que família eu vou pegar na minha próxima reencarnação? Como será que vai estar essa situação? Eu estou aqui falando com um pouquinho de brincadeira, mas esse é um assunto muito sério. Eu tenho que me preocupar com o meu futuro. E, claro, obviamente, o futuro da própria humanidade. Então, é preciso fazer hoje, colocar o espiritismo em prática, trabalhar pela educação moral, para que o amanhã, onde eu também estarei, de fato, seja um amanhã melhor, com uma humanidade mais moralizada e mais espiritualizada. E, Marcos, é interessante que nós, pelas nossas andanças aí, no meio espírita e também na área educacional, nós podemos ver que, ratificando o que eu já falei, trabalhar a criança e o adolescente é fácil, não temos dificuldade. Vamos ser sinceros, não há dificuldade. Com os nossos colegas educadores, professores, a gente esbarra em muitas coisas. A gente entende as dificuldades que existem através da escola, seja ela municipal, seja ela escolas particulares, enfim, pública ou não, todas elas estão sofrendo nesse momento uma certa estrutura de ideologias que já vem ao longo do tempo, e a escola ela é para ser um lugar prazeroso das ideias, a troca de ideias, a troca de conhecimento. Isso é escola, a educação é isso. Não é um lugar para um parque de diversões ou de brigas e discussões. Muito ao contrário, discutir no bom sentido do diálogo no campo das ideias. É a troca de conhecimento. É preciso haver. Mas nesse campo também a família precisa estar junta com a escola. Não só para os momentos de festividade, quando nós vemos por aí. Porque não é só isso. Não é um caminho para que você vai levar a se despertar da educação. O esporte ajuda em muito nesse aspecto. Porque o esporte, quando vem, ele pede que a criança esteja realmente, de fato, estudando. Mas cadê essa formação ética e moral? Que é aí que a gente está tentando levar. Então, não é só a educação por si só, do conhecimento, mas a educação moral, da formação do caráter, da empatia, que pode ser levado também no esporte, que preconiza, aliás, luta por isso, pede isso também. E na evangelização, então, numa casa espírita, não é diferente. Pelo contrário, com o conhecimento que já temos, aumenta mais essa responsabilidade em relação a essa formação. Essa troca de ideias, de conhecimentos também, levando à luz da doutrina espírita, não é levando o conhecimento apenas do espiritismo, mas numa visão de imortalidade da alma, do homem de bem que ele deve ser, levando o exemplo de Jesus. Se tocarem no assunto da reencarnação, vamos falar sim da reencarnação, porque aqui é uma casa espírita, a pessoa quando vai sabe que está na casa espírita, mas de uma maneira prazerosa, que é o pensar, que é a fé raciocinada, que é isso que o espiritismo preconiza e vem na sua maior importância, a fé raciocinada. E como ciência também, porque o espiritismo é uma ciência, levar também esse conhecimento científico, onde a família vai começar a absorver e ver, de fato, apesar dela estar... Eu estou falando por experiência, o Marcos também. Nós pegamos famílias
que era evangélica, católica, mas iam lá no grupo espírita. Gostavam desse debate, dessa conversa, desse diálogo aberto, sem tentar impor as ideias, o conhecimento, mas, filosoficamente, debater, levar ao pensar. Marcos, eu levei dos dois pontos, tanto na educação, quanto também na área espírita, na casa espírita, na evangelização. Porque eu falo com você assim, na faculdade, quando eu dava aula lá na faculdade, discutia-se, mas quase havia de briga. Eu falei, peraí, nós estamos numa instituição para se debater no campo das ideias. Eu posso ter minha opinião, professor, você a sua, mas precisamos, no campo universitário, não é isso? É a troca de conhecimento, é a pesquisa. Nós estamos no campo aqui para discutir realmente, para debater agora, impor as ideias, e não é diferente na casa espírita. Também não é diferente numa evangelização. Ninguém está ali para impor, é acolher. Quando Jesus disse, quem não ajunta, espalha, ele falou isso a tu. Vamos acolher. Esse acolhimento começa, às vezes, no ouvir, em entender o outro. Porque, Marcos, eu vejo também que eu sou espírita, eu sei mais do que você, tá? Então, esquece. Já estudei muito, sei muito. Não me vem com outras coisas, não, porque eu sei, Kardec diz isso, e pronto. Meu amigo, aí acabou. Aí você fica calado, porque acabou a discussão, acabou a conversa, acabou o diálogo. Então, a família, quando ela se sente acolhida, seja onde for, com todos os problemas, e quando nós colocamos essa família no seu campo de acolhimento, de compreensão, de entendimento, dessa troca, e que o que está em jogo, na verdade, somos todos nós. A criança agora ela precisa ser estruturada de uma maneira de ver esse futuro nesse presente, através de nós, que somos os adultos, e que, de uma forma ou de outra, somos os exemplos para elas, assim como outros foram exemplos para nós. Exato, Ronaldo. E o exemplo é a maior força da educação, junto com o amor. Então, os pais irresponsáveis precisam ser acolhidos no centro espírita, integrados nesse trabalho da educação espírita, a chamada evangelização, para rediscutir a família, a importância do lar, o que é educar os filhos dentro dessa visão moral da formação do caráter, essa visão espiritualista que nós temos sobre o ser e a vida. Isso é um trabalho urgente que deve ser feito e visando esse futuro de que nós estamos aqui também falando, que a Benedita Fernandes trouxe aqui para nós, para essas reflexões. A tarefa é nossa, e ela não pode ser mais adiada, nem transferida. Tem que partir de mim. Eu preciso trabalhar isso, eu comigo mesmo, eu com os outros, acionando a minha força de vontade, todo o meu potencial divino. Então, não esqueçamos que criança depende da família, e é da família a responsabilidade da educação da criança. E o Espiritismo veio nos colocar numa outra visão, num outro patamar a respeito dessa educação da criança, que é um espírito reencarnado, e nós não podemos esquecer disso. Então, façamos todos os esforços para ampliar a tarefa da evangelização, da educação espírita nas instituições espíritas, porque está em jogo o futuro da humanidade. É claro que esse futuro está sob as ordenações divinas, nada ficará perdido. Mas se nós não podemos retrogradar, podemos estacionar. Então, eu sempre digo assim, eu sempre lembro, sim, planeta Terra
vai sair de mundo de expiações e provas para ser mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. Isso acontecerá no terceiro milênio? Provavelmente. Mas é preciso lembrar que o terceiro milênio vai até o ano 2999, e nós só estamos em 2024. Então, está na nossa dependência, do trabalho que estamos fazendo com as novas gerações e a nossa própria renovação para sermos, de fato, educadores desses espíritos que tanto necessitam da educação moral. Perfeito, Marcos. E colocando aqui por ela mesma, parafraseando Jesus, ela diz assim: repetimos, deixai que venham a mim os pequeninos, porque a família feliz e nobre pertencerá ao reino dos céus. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos pelo carinho. Marcos Tavares, muita paz. Bem, estamos chegando ao final de mais um Espiritismo e Educação. Lembrando que nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Se você não pode nos acompanhar nesse dia e horário, calma, porque o vídeo do programa fica depois disponibilizado no canal do YouTube da Web Rádio. Então, no YouTube, você vai depois, na pesquisa, colocar Estação da Luz Tavares. E aí vai aparecer o canal da Web Rádio e lá nas playlists você vai encontrar, então, o programa Espiritismo e Educação. Nós estamos aqui já nos aproximando do Natal, então vamos deixar, né, a nossa mensagem de Natal, de esperança a todos, lembrando que Jesus é o nosso mestre, nosso guia e nosso modelo. E se estivermos com ele, lembrando que Paulo de Tarso nos disse, quem poderá, então, ser contra nós? E que a caridade seja sempre a nossa luz, o nosso roteiro, porque fora da caridade não há salvação. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro com mais um Espiritismo e Educação.